Olá, este é o Lance Total entrando em campo e você vai ver Polícia Militar veta ações de santistas e corintianos na Vila Belmiro. Ganso marca um gol na véspera da decisão contra o Timão. E mais, festa de Wagner Love vira caso de polícia. O mistério continua no Santos. Ganso jogará ou não a primeira decisão contra o Corinthians. Se depender do meia, ele está dentro. No último treino antes do confronto pela semifinal da Libertadores, Ganso mostrou que está mais do que pronto ao marcar um gol. Se jogar, o técnico Muricy Ramalho deverá colocar Rafael Henrique, Edu Dracena, Durval e Juan, Adriano, Arouca, Elano e Ganso, Neymar e Allan Kardec. Agora, se o camisa 10 do Peixe não estiver entre os 11 titulares, Borges entrará em campo. O goleiro do Santos e da seleção brasileira, Rafael, falou sobre o duelo particular com o goleiro do Corinthians, Cássio. Não existe duelo entre goleiro porque é complicado, mas eu elogio ele porque para mim é um grande goleiro que entrou muito bem nos jogos e jogos difíceis e decisivos. No Corinthians, Tite até tentou ser diferente, mas não deu. O técnico ameaçou esconder o time que iniciará o jogo contra o Santos, mas acabou confirmando a mesma equipe que atuou no último jogo da competição, contra o Vasco. O comandante alvinegro foi muito claro ao dizer que o Corinthians não vai fazer uma marcação individual em Neymar, a joia santista. A primeira preocupação deve ser em fazer um grande jogo e depois sim neutralizar o grande craque do país no momento. Não se retira o Neymar de jogar, pode-se diminuir as ações do Neymar e não é de um jogador a responsabilidade. Na véspera do duelo, na Vila Belmiro, as torcidas dos dois times foram surpreendidas com uma decisão da Polícia Militar. A PM proibiu qualquer ação provocativa por parte dos torcedores. Quer dizer o seguinte, os santistas haviam programado, por exemplo, um mosaico de bexigas, balões com os dizeres Tri da Libertadores, mas a ideia foi vetada pela polícia. Assim como pelo lado do Corinthians, os torcedores que levarem as tradicionais faixas ou objetos que remetam à goleada de 7-1 sobre o Santos pelo Brasileirão de 2005 serão punidos e expulsos do estádio. Maurício Oliveira, essa medida pode acabar tirando aí o brilho do jogo? Qualquer medida de segurança tomada pela polícia é válida, como a proibição das bandeiras também, apesar de tirar um pouco da beleza das torcidas nas arquibancadas. Até concordo com as medidas que a polícia tem tomado, mas eu acho que a questão principal é com relação à impunidade. Os torcedores que são pegos em brigas, em conflitos, em agressões, troca mútua de agressão, esses torcedores não são punidos, eles só são fichados, depois liberados e podem voltar aos estádios. Então não adianta, não surte quase que efeito nenhum essas proibições, porque se houver alguma coisa, os torcedores não serão punidos. Tá certo, obrigada, Maurício. Depois da primeira vitória no Brasileirão, o Flamengo se reapresentou nesta terça-feira cheio de novidades. O técnico Joel Santana subiu 4 jogadores da base para o time profissional. São eles o zagueiro Frauches e os meias Matheus, filho do tetracampeão mundial Bebeto, Adrian e Tomás. O Tomás muita gente já conhece, ele fez algumas partidas com o time principal, mas acabou descendo de novo. Agora o jogador ganhou mais uma chance e diz que veio para ficar. Me serve de inspiração, o próprio Zico, que é o maior ídolo do Flamengo, né? Um dos maiores ídolos do mundo, aconteceu isso com ele, né? Só foi se firmar aos 20, 21 anos no profissional do Flamengo. Espero que assim seja comigo também, espero ficar aqui agora de vez, agarrar essa oportunidade com tudo aí. A era Ronaldinho Gaúcho no Flamengo terminou no dia 31 de maio, ou seja, há 12 dias. Mas o legado deixado pelo craque está bem vivo no clube rubro-negro. E eu estou falando do legado balada. Nesse último domingo, Wagner Love promoveu uma festa de arromba. Para comemorar seu aniversário, o atacante contratou um show de pagode com a apresentação do MC Garotão. A farra começou no sábado à noite e terminou só no domingo às 6 da manhã. Os vizinhos de Love, claro, foram à loucura e reclamaram muito com o jogador. E ele, irritado, mandou um recado dizendo para chamar a polícia. O pessoal não teve dúvida e chamou sim a patrulha. Wagner Love então guardou o seu reco-reco, suspendeu a cerveja e desligou o som, né? Love e a noiva Lucilene Pires curtiram a noite cheios de amor e felicidade. Assim que é bom, né?
Vamos ver. Torcedores do Atlético Mineiro picharam a estátua do Cristo Redentor de Belo Horizonte na madrugada dessa terça-feira. A imagem, que fica no bairro Milionários, amanheceu com o número da camisa e o nome de Ronaldinho escrito sem o L. Um dos responsáveis pelo ato de vandalismo acabou detido pela Guarda Municipal e confessou que a intenção era pichar a camisa inteira do Clube Mineiro. A empolgação dos atleticanos com a chegada de Ronaldinho Gaúcho, como se vê, é grande, né? Agora não precisa chegar tanto, fazer besteira desse jeito, né, gente? Mas não são só os torcedores do Galo que têm motivos para sorrir. Os torcedores de Cruzeiro e América Mineiro também não têm do que reclamar. Os 3 times ainda não foram derrotados depois de 4 rodadas na Série A e 5 na Série B. Para falar do bom momento do futebol mineiro, vou chamar aqui o repórter Bernardo Cruz. Bernardo, tudo bem? Vamos falar aí do futebol mineiro, que é coincidência ou realmente Atlético, Cruzeiro, América estão assim com a bola toda? O início de campeonato na Série A para a dupla Cruzeiro e Atlético e na Série B para o Coelhão tá muito bem, obrigado, né? O Atlético já tem uma base desde o ano passado, o Calil dessa vez não fez aquelas inúmeras contratações, só pontuais e com o aval do Cuca. E por isso tudo eu acho que o Atlético está até mais em vantagem do que o Cruzeiro na tabela de classificação, ao segundo colocado. Já o Cruzeiro ainda acho que está numa fase de adaptação, mas eu acho que o grande ponto positivo desse início de trabalho de Celso Roth é que ele está conseguindo fazer uma gordura, né? Está ainda montando o elenco, muitas mudanças, o Alex Silva se machucou, ele está apostando no Matheus, enfim, uma nova filosofia, um novo esquema tático. O Cruzeiro, desde aquela virada em cima do Botafogo aqui no Engenhão, parece que deu uma acordada, ganhou os 2 últimos jogos e aí ganhou um ânimo para, depois de 2 anos, jogar de novo em Belo Horizonte. Na rodada do final de semana recebe o Figueirense lá do Independência. Ainda tem o América, né? O Coelhão, que você tá disse, que está super bem aí na liderança, né, da Série B. Exatamente. Agora, é início de campeonato, a gente não pode já, né, tirar muitas conclusões, mas de qualquer forma, é lógico, a chegada do Ronaldinho Gaúcho, você falou que o Calil não fez grandes contratações, mas fez essa pontual, sim, que foi importante até para o próprio futebol mineiro, não somente para o Atlético, mas de alguma forma ganhar um pouco mais de visibilidade e mais força. Acaba acontecendo. Pois é, o Ronaldinho, por si só, até por conta dos últimos acontecimentos e por causa do Ronaldinho, claro que já chama a atenção e se criou uma grande expectativa para a estreia dele, que foi muito boa, principalmente no segundo tempo, deu passes, mostrou que realmente, de repente, quer apagar um pouco essa imagem ruim que ficou dessa passagem dele pelo Flamengo dentro e fora de campo. O Calil, ele também teve, eu acho que um outro fator importante, que foi a manutenção do André. O André veio de empréstimo por um ano que ia acabar por agora. Ele conseguiu comprar os outros 30% que seguraram o André. Então, assim, foram contratações. No ano passado ele fez muitas contratações. Esse ano, se você for contar, foram, não lembro agora de cabeça, mas 6 ou 7. Em comparação ao ano passado, metade. Então, assim, o grosso, a base foi mantida. Então, isso foi muito importante para o Atlético. Mas é bom lembrar, são 4 rodadas no campeonato que tem 38. Então, assim, o pessoal tem que manter um pouco da calma, porque muita coisa ainda pode acontecer, contusões, enfim. A gente já viu de tudo no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o importante é que em 12 pontos disputados, o Atlético já fez 10, perdeu só 2, o Cruzeiro perdeu 4. Em 2 rodadas em que o Celso Roth ainda estava mexendo. Isso no final é importante. É importante para título, para Libertadores, ou até mesmo, né, acredito que não seja o caso do torcedor mineiro, mas para brigar contra o rebaixamento. Então, acho que esse início é muito importante. Pelo menos esse ano, né, não tem que brigar mais para rebaixamento. Todo mundo lá em Minas espera isso. Ano passado foi aquela loucura, né? Os torcedores lá de Minas sofreram até o último. De pinga para segurar a emoção, né? Tá certo, Bernardo, obrigado aqui por sua presença. Falando de Campeonato Brasileiro, vamos falar do líder agora, o Vasco, né? Que nessa terça fez um jogo treino com o Duque de Caxias. E adivinha quem foi o destaque? Ele mesmo, o mito da colina. Dedé foi o destaque da partida, que terminou em 0-0. O zagueiro jogou alguns minutos da vitória contra o Bahia, mas ainda está se recuperando fisicamente. Depois do jogo treino, Dedé assumiu o cansaço e admitiu que se o jogo contra o Palmeiras fosse amanhã, ele não estaria apto a jogar. Não sei no decorrer da semana como que vai ser, se o meu condicionamento físico vai aumentar. Se fosse o jogo, se fosse amanhã, eu não estaria preparado, porque o cansaço que eu senti hoje no treino foi muito grande. Dedé ficou parado por lesão por um tempo, mas continua despertando o interesse dos clubes europeus. Com a possível negociação de Thiago Silva para o Paris Saint-Germain, o Milan estaria disposto a desembolsar milhões pelo futebol do mito.
Sobre as propostas, o zagueiro desconversou e disse que tudo não passa de especulação e que está com a cabeça totalmente voltada para o Vasco. Estou esperando o posicionamento do Vasco, eu estou com o pensamento no Vasco e esse é o meu pensamento, todo mundo sabe. Rodrigo Santara, até quando o Vasco vai conseguir segurar o Dedé, hein? Quanto tempo o Vasco vai segurar o Dedé é uma pergunta que a gente já fez várias vezes para a diretoria do Vasco e para o próprio zagueiro. Cada dia mais aparecem especulações, já apareceu futebol inglês, futebol português, mais recentemente futebol italiano. O jogador ainda espera um projeto do clube, um projeto para que possa ficar no clube a longo prazo, de repente até 2014. Ele acha que seria importante isso para ele, para uma disputa de Copa do Mundo. Mas o assédio é cada vez maior. É preciso que o Vasco apresente um projeto grande para que possa ser explorado melhor a imagem do jogador, para que estilo Neymar, mas o Neymar é um jogador acima de qualquer um hoje em dia. Mas é necessário que apresente-se esse projeto para que possa fazer uma composição financeira de repente, para que ele tenha condições de ficar por mais tempo e que possa combater com esse assédio europeu. O jogador ainda espera por esse projeto, então há esperança de que ele fique até a Copa. Eurocopa, na abertura da segunda rodada do torneio, a República Tcheca venceu a Grécia por 2-1. Já a Polônia empatou com a Rússia em 1-1. Os russos lideram o grupo com 4 pontos. Os tchecos somam 3, enquanto os gregos têm apenas 1. Nessa quarta será a vez dos confrontos entre Dinamarca e Portugal e Holanda e Alemanha. O lateral direito Maicon pode ser o primeiro reforço do Real Madrid para a próxima temporada. De acordo com a imprensa espanhola, a Inter de Milão está passando por uma renovação e não deverá ficar com o brasileiro de 31 anos de idade. O Cruzeiro também havia demonstrado interesse em Maicon. Poucas horas depois de demitir o uruguaio Juan Ramón Carrasco, o Atlético Paranaense anunciou Ricardo Drubsky para comandar o time. Ricardo foi coordenador da base do Fracão entre os anos de 2008 e 2010 e comandou Volta Redonda no Campeonato Carioca deste ano. O Atlético ocupa a 10ª colocação na Série B com 2 vitórias e 2 derrotas. Vôlei de praia e um jogo complicado, Alisson e Emanuel faturaram o título do Grand Slam de Moscou. Os brasileiros venceram os holandeses Numerdor e Schuil por 2-0. A seleção brasileira masculina de vôlei caiu no grupo da morte dos Jogos Olímpicos de Londres. O time de Bernardinho está no grupo B ao lado de Rússia, Estados Unidos, Sérvia, Alemanha e Tunísia. Já as meninas também caíram no grupo B e vão enfrentar China, Sérvia, Turquia, Coreia do Sul e Estados Unidos. Uau! É isso por hoje. Lance Total sai de campo com as imagens da malhação do Fluminense, clicadas pelas lentes do fotógrafo Paulo Sérgio do Lance. A gente volta nessa quarta. Beijo de você.